Bem-vindos a mais um episódio do Podcast Vidas, um podcast sobre saúde que conta histórias de pessoas que vivem com doença. Neste episódio falamos de púrpura trombocitopénica trombótica, um distúrbio sanguíneo ultra raro que geralmente se manifesta através de episódios agudos, potencialmente fatais e que podem ser de dois tipos, hereditário ou adquirida, sendo que a hereditário ou adquirida, conhecida por PTTA, representa 95% dos casos. A PTTA é uma microangiopatia trombótica e com uma incidência de 1 a 2 casos por milhão de pessoas no mundo inteiro e aproximadamente 1 a 6 casos por milhão de pessoas na Europa. O nome púrpura trombocitopénica trombótica descreve 3 das principais características da doença. O termo trombótica refere-se à formação de coágulos dentro dos vasos sanguíneos, trombocitopénica indica uma baixa contagem de plaquetas no sangue e púrpura refere-se às petequias, que são pontos roxos, avermelhados, que surgem na pele. A apresentação da PTT é variável e pode ser difícil de diagnosticar, sendo necessária uma gestão clínica rápida e bastante urgente. Sem tratamento, a mortalidade pode chegar a 90%, especialmente nos primeiros 14 dias após o diagnóstico. Mesmo com tratamento, os doentes podem enfrentar complicações a longo prazo, como a ansiedade, a depressão, um comprometimento cognitivo, fadiga crónica e diminuição da produtividade laboral. O primeiro episódio de PTT ocorre frequentemente na 4ª década de vida e é mais comum em mulheres. Vamos conhecer a história de Sofia Cardoso e a sua experiência com a forma adquirida de PTT, que chamamos de forma simplificada de PTTA. Bem-vinda, Sofia, ao Podcast Vidas. Obrigada, Isabel, pela oportunidade. É um prazer recebê-la aqui para falarmos um bocadinho sobre PTTA, uma doença que ainda não é muito conhecida das pessoas, e para nos explicar, porque sabemos que recentemente foi atingida por um episódio de PTTA, gostava que nos contasse como é que isso aconteceu e como é que foi feito o diagnóstico da doença. Certo, portanto foi há cerca de 2 anos o meu primeiro e único episódio, portanto eu tinha fortes dores de cabeça, foi o meu primeiro sintoma, e desloquei-me na altura ao Hospital da CUF Torres Vedras. Numa primeira vez foi-me feito o diagnóstico de pronto de enxaqueca. E 2 Porque dias só depois, tinha dores de cabeça? Exatamente, sim, essencialmente dores de cabeça e cansaço. 2 dias depois, uma vez que a medicação que me tinha sido passada não estava a resultar, portanto nem o SOS nem a que estava a fazer continuamente, portanto os episódios de dor de cabeça estavam a ser completamente descontrolados, e volto no dia 25 de agosto de 2022 ao hospital, e ainda entro pelo meu pé, mas rapidamente os sintomas começaram a avançar. Portanto, má disposição, os vômitos, e ficar até ao ponto de ficar inconsciente. Eu não sei, não fui eu que recebi o diagnóstico, porque estava inconsciente. Nessa altura já estava inconsciente, sim. Exatamente. Mas sei que foi um diagnóstico até bastante rápido para aquilo que é esperado para uma doença como esta, tão rara. Portanto, inicialmente, a última coisa que eu me lembro do médico me ter dito antes de eu ter, porque aí eu recordo-me ter desmaiado, foi que eu estava, que teria que fazer, teria que ficar internada porque estava com uma grande anemia, isto depois de ter feito análises na altura, e portanto ia ter que ficar internada, mas que não poderia ser naquele hospital, que não iria ter capacidade de tratamento para aquilo que eu necessitava, e se eu tinha alguém que pudesse acompanhar-me naquele momento. Portanto, na altura foi o meu marido que foi chamado, e foi ele que lhe foi dado o primeiro diagnóstico, que foi de leucemia, atendendo às plaquetas baixas, que foi o primeiro ponto a ser detectado. Essa era uma das perguntas que eu ia fazer, que é perceber se o médico diagnosticou logo à primeira a PTTA. Portanto, não. Portanto, recebeu primeiro um diagnóstico de leucemia, exatamente, recebeu o seu marido, aliás, exatamente, o primeiro diagnóstico de leucemia. E depois, o que é que aconteceu a seguir a esse diagnóstico de leucemia? Pronto, foi feito um exame muito específico, que eu também não sei especificar qual é, mas da análise de sangue, relativamente a
uma parte muito específica da doença que eu digo que é o ADAM, mas tem um nome mais particular, que tendo esse valor e conjugado com todos os outros, sido 0 ou menos de 0, portanto veio a confirmar com todos os outros pormenores que era efetivamente a púrpura, portanto... Isso em quantos dias? Exato, foi mesmo muito rápido. Eu estava, ou seja, no dia 25 de agosto eu dei entrada na CUF de Torres Vedras, aqui tive que ser logo transferida quando há esta desconfiança da PTT, ou seja, há o primeiro diagnóstico de leucemia, mas logo uma primeira desconfiança para a PTT é pedido esse exame muito específico. Eu sou encaminhada ainda nessa noite eu dou entrada no hospital às 11 da manhã, do dia 25, nessa noite sou encaminhada para o Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, onde fico também sensivelmente uma noite, e aí já praticamente com 100% de certezas sou logo encaminhada para o Hospital de Santa Maria, onde... já praticamente, não havendo ainda um 100% de certeza de que era a PTT, porque era preciso o resultado daquele exame, que demorava ainda alguns dias, mas como tudo apontava, era preciso iniciar o tratamento muito rapidamente, porque lá está, como referiu, é uma doença que é potencialmente fatal, e eu já estando inconsciente, tudo já estava a avançar muito rapidamente, o tratamento tinha que ser iniciado o mais rapidamente possível. E o Hospital de Santa Maria era o único, é um dos únicos, penso que são só 2, se não estou em erro. Com capacidade de resposta. Com capacidade de resposta, com o tratamento necessário para esta doença. Muito bem, de facto, Sofia, a PTT é de facto tipicamente gerida por várias especialidades médicas e a Sofia passou por vários médicos até ter essa confirmação do diagnóstico. Quantos médicos ou que especialidades médicas saiu da urgência, ou teve sempre na urgência e foi sempre acompanhado por médico de urgência, ou teve outras especialidades que acompanharam todo este diagnóstico? Pronto, eu na CUF de Torres Vedras dei entrada na urgência, pronto, quando sou transferida para o Beatriz Ângelo em Loures, já vou para os cuidados intensivos, e no Hospital de Santa Maria também dou entrada nos cuidados intensivos. Estou aí cerca de 4, 5 dias, digamos, exato, até ao dia 30. Até ao dia 30 de agosto estou nos cuidados intensivos e depois vou para... há ali uma melhoria à partida dos parâmetros, e passo para a especialidade, para a hematologia. Mas surgem novas complicações, isto porque tinha o parâmetro de infecção bastante elevado, que se pensava que tinha a ver com a doença, mas tinha a ver com uma infecção, uma bactéria hospitalar que eu tinha apanhado naqueles dias, no processo, que se veio a alojar nos pulmões e me desenvolveu uma pneumonia bastante grave, que me encaminhou novamente para os cuidados intensivos. Exatamente. Eu aqui, como na altura era uma pessoa muito ansiosa, queixava muita ansiedade nos poucos momentos que estava consciente, e só depois se veio a perceber que já não era ansiedade, afinal era falta de ar, mas eu não a identificava como sendo falta de ar. Portanto, aqui está, respondendo diretamente à sua pergunta, foi a medicina intensiva, a hematologia, a pneumologia, mais tarde, depois aqui com complicações também de fazer reações alérgicas, dermatologia, depois psiquiatria, psicologia, imunohemoterapia. E quanto tempo esteve internada? 50 dias. Portanto, depois tive... Esta passagem novamente aos cuidados intensivos foi dura. Imagino. Porque volto, depois passo então 2 noites na hematologia do Hospital de Santa Maria, mas quando se apercebem então realmente que havia mais qualquer coisa,
a tal bactéria que estava a prejudicar a doença de base. E nisto também tinha desenvolvido uma trombose na veia jugular. E voltando aos cuidados intensivos, houve todo o envolvimento da equipa médica da medicina intensiva, e na altura isto já estava, portanto, envolvida também a minha irmã e o meu pai e o meu cunhado, que foram as pessoas que na altura foram chamadas, porque infelizmente não haveria mais nada. É aquele momento em que é mesmo dito não há mais nada a fazer. Portanto, a equipa fez tudo o que haveria a fazer. Já me estava a ser feito tudo o que era possível, mas o meu corpo não estava a responder. Eu entrei em choque séptico, estive em coma induzido, fui entubada e estive em coma induzido durante 7 dias. Isto tudo pela púrpura e pela pneumonia, que foi nos 2 pulmões, portanto, tudo conjugado, que veio acabar por agravar a doença de base, não é? A púrpura. Mas felizmente a Sofia foi mais forte e está aqui hoje para contar a sua história. Exatamente. E também para ajudar as outras pessoas para reconhecerem os sintomas. Exatamente. E mais uma vez, e obrigada por isso. Obrigada. Sofia, e depois de sair do hospital, como é que tem sido este processo de monitorização e acompanhamento da sua situação desde este primeiro episódio? Foi um período de recuperação muito longo, portanto foram... Porque depois os cuidados médicos continuaram em casa. Sim, durante muito tempo, certo? Sim, porque tive necessidade de fisioterapia, porque eu deixei de comer sozinha, de andar sozinha, fica muito afetada a nível dos braços, isto pela púrpura, mesmo em si, em termos de inchaço, das próprias nódoas negras, e mesmo mentalmente não estava independente. Foram 11 meses que não estive a trabalhar, que estive de baixa, e relativamente ao acompanhamento, portanto foi sendo mais espaçado consoante tudo foi evoluindo. Portanto, eu tenho alta ainda com a doença ativa, portanto fui sempre uma respondedora lenta, como sempre me foi dito, mas já tinha mais ou menos, já se conseguia controlar a partir do hospital de dia. Portanto, eu estava a ir ainda continuamente, todos os dias? Diariamente, aliás, exato, porque estava a fazer um tratamento que tinha que ser obrigatoriamente no hospital, que não poderia ser feito em casa, e para além de toda a outra medicação que fazia em casa, e aí a avaliação, a consulta com a minha médica, com a doutora Isabel Mesquita, era semanal. As análises também eram semanais nessa altura. Aliás, até penso que as análises eram semanais, quando tive alta eram semanais. Depois passaram de 15 em 15 dias, uma vez por mês. Tem vindo a ser cada vez mais espaçadas as consultas e as análises. E agora continua a ser acompanhada? Sempre a ser acompanhada. De quando em quanto tempo agora? Agora, nesta fase, passámos para a fase de 6 em 6 meses, para a fase semestral. É a primeira vez que estamos a espaçar tanto tempo, porque eu só tive uma espécie de uma dúvida se poderia ser uma recaída ou não, que não foi, efetivamente, e os valores das análises, felizmente, todos têm estado sempre... Essa monitorização é feita através de análises clínicas? Exatamente, é o primeiro ponto. E algum sintoma que tenha, imediatamente contacta a sua médica? Exatamente, sim, exatamente. Sim. Alguma hemorragia, mais nódoas negras do que o normal, alguma dor de cabeça mais forte do que o normal, pronto, porque como são sintomas, podem ser uma panóplia de sintomas, mas dentro destes, sim. E hoje, Sofia, ao dia de hoje, tem qualidade de vida? É uma pessoa que faz uma vida totalmente normal? Conte-nos como é que é o seu dia-a-dia hoje. Sim, hoje... Recuperou a 100%? Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje considero que tenho uma vida perfeitamente normal. Aliás, era uma coisa que eu me debatia muito ao início, era como é que eu ia voltar a ser
a Sofia, e muitas vezes me diziam que eu não ia voltar a ser a mesma Sofia, que ia ficar melhor. E efetivamente eu acho que sim, que vim a confirmar isso, porque despertei de outra forma para a minha vida e para a forma como eu estava a aproveitar a minha vida, tendo acabado de fazer 30 anos na altura. E efetivamente mudei muitos hábitos, principalmente a questão da ansiedade, da gestão da ansiedade, do stress, o número de horas de trabalho, a qualidade das minhas relações familiares, de amizade, etc. E passei a dar valor a fazer aquilo que realmente gosto e que me dá mais prazer, a cuidar de mim de outra forma, a olhar para pequenas coisas de outra forma. Aquilo que nós devíamos fazer todos os dias, exatamente, sem estarmos numa situação de exato, sem ser preciso estar ali até... Sofia, o seu testemunho é de facto importante para educarmos as pessoas para esta doença, não só a população em geral, mas também a comunidade médica. Que outros, para além deste seu testemunho, que outros passos devemos dar para aumentar a informação em saúde sobre a doença em Portugal? Eu sei que é muito complicado, porque para além de ser uma doença complicada, não é? Complicada e rara e muito desconhecida ainda, é difícil, mas... É uma doença desconhecida, mas este ano fazemos 100 anos de descoberta da doença, portanto não devia ser assim tão desconhecida. Sim. Mas eu sei que pode ser um bocadinho ingrato eu dizer isto, para a comunidade médica que eu defendo imenso, aliás, mas às vezes é só ter um bocadinho mais de não desvalorizar tanto, digamos assim, os sintomas, porque a minha primeira ida ao hospital, lá está o facto de eu dizer que era habitual ter dores de cabeça, que era habitual ter enxaquecas, portanto foram 2 dias antes. Eu não digo que pudesse ter feito alguma diferença, poderia não ter feito, não sei se faria ou não, lá está, é uma doença que escala muito rapidamente, eu se calhar no dia 23 não tinha ainda, poderia até não ter nada, mas mesmo não só para a comunidade médica, mas em geral, por exemplo, eu só dizendo muito rapidamente, uma necessidade que eu tive quando foi essa questão de ter a dúvida se poderia ser uma recaída ou não por uma hemorragia muito forte que eu tive, e contactei a minha médica para saber o que é que fazia na altura, e foi numa altura que estava que a urgência do Hospital de Santa Maria estava fechada, e a minha médica tinha tido o cuidado de ter a autorização específica mesmo para eu dar entrada na urgência, mas eu estava sozinha na altura, tinha que ir de ambulância e na altura não estava a viver em Lisboa, e eu já tinha a autorização da urgência, portanto do responsável da urgência, tinha a minha médica, já tinha o hematologista que estava de serviço, já toda essa parte estava avisada, e da parte do INEM a quantidade de questões de desconhecimento, nunca ninguém tinha ouvido falar na PTT, como é lógico, e eu dizer, assim, agora eu consigo falar consigo, mas se isto realmente for um episódio de PTT, eu daqui por instantes eu posso não conseguir explicar sequer, ou posso ficar inconsciente, e naquela altura é uma altura em que eu estou muito nervosa. Eu hoje em dia lido bem com a situação, mas naquela altura, isto foi já vai fazer um ano, portanto foi em outubro do ano passado que esta situação ocorreu, foi a primeira vez que ocorreu. Mais de um ano depois de ter tido o primeiro episódio. Exatamente. E depois é natural ter essa ansiedade associada a uma possível recaída. Exatamente, sim. Porque imagino que isso seja comum a todas as pessoas que tiveram o primeiro episódio, que é quando é que vão poder ter os próximos episódios, e portanto isso naturalmente gera ansiedade. Exatamente, porque sabemos que é sempre possível, não é? Há sempre essa possibilidade. Eu entendo que posso fazer de alguma forma lá está a minha parte, porque há toda uma parte cá dentro que eu posso não conseguir mexer, mas da forma
mais positiva, sem querer, que isto era uma coisa que eu gostava muito de dizer, sem querer romantizar a doença também, mas tentando levar da forma mais positiva possível, ter melhorado a minha forma de estar e a minha qualidade de vida, digamos assim, tendo qualidade de vida, que possa de alguma forma tentar evitar ou retardar essas recaídas. Mas sim, porque no fundo foi a única vez que eu tive essa dúvida se poderia ou não ser uma recaída, mas toda a ansiedade gerada, porque o primeiro técnico do INEM que atende a passagem depois do CODU, que depois já não autorizam, eu estava autorizada para ir para Santa Maria, enviaram-me para outro hospital, eu ia para a especialidade de hematologia da entrada na obstetrícia, porque no INEM entenderam que pelo CODU entenderam que tinha que ser assim, ou seja, é um desconhecimento da comunidade médica em parte, acredito que sim, e sim, aliás, na própria urgência, certo. Aliás, ou numa consulta de ginecologia, ou numa qualquer outra consulta em que eu falo da minha doença, muitas vezes há o conhecimento da púrpura trombocitopénica idiopática, que é um bocadinho mais conhecida do que a minha. Quando eu digo que a minha é PTT, a trombocitopénica trombótica. Até os próprios nomes são difíceis. São difíceis, exatamente. Portanto, é logo dito, pois essa é outra, é mais rara. E, portanto, não só da comunidade médica, mas também dos profissionais de saúde no geral. Que acompanham os doentes e as pessoas para tentar ajudar e agilizar para os melhores sítios. Sim. Sofia, uma mensagem final para as pessoas que nos ouvem, para os doentes que já tiveram o primeiro episódio e que também, como a Sofia, enfim, sofrem de alguma ansiedade na possibilidade de outro episódio. Que mensagem final gostaria de deixar? O que eu gostava de deixar é que, efetivamente, depois de tomar conhecimento da gravidade da doença, o aceitar a doença, todo o processo de volta para casa, de voltar depois ao ativo, por isso é que eu digo, não querendo romantizar a doença de forma nenhuma, é que acho que temos que levar, e das poucas pessoas que eu conheci, através, aliás, que a própria doutora Isabel criou um grupo destes, dos poucos doentes. Quantos são nesse grupo? Por acaso, somos muito poucos, porque também estão familiares, nesse grupo, mas somos, talvez, não quero mentir, mas talvez 6, 7 que estão incluídos, porque são da doutora Isabel, certo, lá está, certo, pronto. Certo. Mas dizer que, sem dúvida nenhuma, confiar quem está connosco e aí sim, não posso deixar eu tenho que referir sempre a doutora Isabel Mesquita, que foi mais do que uma médica para mim, foi mesmo um apoio e ainda hoje é excepcional, mas mais do que tentar levar essa positividade, tentar aceitar a doença e que lá está, há coisas que nós não conseguimos gerir, e por muito que sejam períodos muito, muito difíceis, é acreditar que no fundo isto foi uma frase que um amigo meu me disse mais do que uma vez em alturas muito, muito difíceis, e que ainda hoje eu repito, que é por muito que a noite esteja escura, por muito que a madrugada, por muito que a noite esteja escura, que vai sempre acabar por haver, o sol vai sempre nascer, vai sempre haver um novo dia e as coisas vão sempre melhorar. E foi isso que eu, ao fim de algum tempo, consegui perceber. Apesar de ser difícil perceber isso a determinada altura, depois consegue-se atingir esse patamar.
E é com esta esperança, não é, Sofia, Sim. que nos deixa e que terminamos o episódio de hoje, e que lhe agradeço muito este tempo e toda esta sua história, que tenho a certeza que vão ajudar, ainda que poucos, os doentes que, como a Sofia, também tiveram um episódio de PTTA. Muito obrigada, Sofia. Obrigada eu. Assinalamos os 100 anos da descoberta desta doença e, embora os tratamentos atuais continuem a salvar vidas, as pessoas que vivem com PTT enfrentam ainda riscos significativos, o que destaca a necessidade contínua de investigação e desenvolvimento de novos tratamentos. Através da história da Sofia, conhecemos em profundidade os desafios enfrentados por estes doentes, o peso da carga física, mas também emocional. A incerteza de recaídas e as complicações decorrentes da própria doença afetam significativamente a qualidade de vida e o bem-estar emocional dos doentes, sublinhando a importância de suporte contínuo e de uma abordagem multidisciplinar no tratamento. A história de hoje reforça a importância de compreender e abordar todas as dimensões da vida das pessoas que enfrentaram um episódio de PTT e proporcionar um cuidado mais eficaz e integrado. Todas as vidas têm uma história. Esta é a história de Sofia, que aos 30 anos teve um episódio de PTTA. São estas partilhas que confirmam o nosso compromisso com as pessoas que vivem com doença e que reforçam uma maior aposta em literacia em saúde no nosso país. Para saber mais sobre a doença, consulte o site da Associação de Hemofilia de Portugal através de www.aph.pt. O podcast de vida está disponível no canal YouTube da Sanofi e também na plataforma Spotify. Até ao próximo episódio.